Oi, gente, bom dia. Meu nome é Fernanda e eu vou falar um pouco sobre as funções trigonométricas. E para começar, eu vou falar um pouco sobre o círculo trigonométrico. Para começar, tudo que nasce no círculo trigonométrico é uma circunferência com um raio igual a 1, centrada na origem do plano cartesiano. E à medida que um ponto se move ao redor desse círculo, ele forma ângulos. É a partir das coordenadas desse ponto que a gente define o seno e o cosseno. E como podemos ver, o eixo x representa o valor do cosseno, o eixo y representa o valor do seno, e o sentido é anti-horário para ângulos positivos. Agora, sobre as funções do seno, as funções eles olham para a altura do ponto no círculo, ou seja, para o eixo y. E conforme o ângulo aumenta, o valor do seno varia de forma suave entre seu maior valor, que é o máximo, que é o 1, e o seu valor mínimo, que é o menos 1. E quando jogamos esses valores no gráfico, eles formam uma onda perfeita chamada senoide. Já a função do cosseno funciona de forma muito parecida, mas ela não olha para o eixo horizontal, o eixo y. A grande diferença visual é onde o gráfico começa. Enquanto o seno começa no 0, o cosseno começa lá no topo, no número 1. E o formato do gráfico também é uma onda, mas é deslocada em relação ao seno. Por fim, temos a função tangente, que é a razão entre o seno e o cosseno. O gráfico dela é completamente diferente das ondas anteriores. Ela forma curvas que sobem e descem infinitamente. Além disso, a tangente tem um detalhe importante, que ela não existe para alguns ângulos, como 90 graus, porque não podemos dividir nenhum número por zero. Quando falamos de domínio, estamos nos referindo a todos os valores que entram na função, ou seja, o eixo horizontal x. Nas funções do seno e cosseno, o domínio é um conjunto dos números reais. Isso significa que a onda é infinita, ela não tem interrupções na horizontal e podem continuar para sempre, tanto para a esquerda quanto para a direita. Já na imagem, ela representa os valores de saída, ou seja, no eixo vertical y. E aqui temos uma regra muito restrita, que a imagem padrão dessas funções está presa no intervalo entre -1 e 1. A onda tem um teto e um chão. Por mais que o valor de x cresça infinitamente, o resultado da função nunca vai ser maior que 1 e nunca vai ser menor que -1. E ela fica oscilando permanentemente dentro desse limite. Agora que entendemos o espaço onde a função existe, vamos analisar como a estrutura dessa onda se comporta através de dois conceitos vitais, o período e a amplitude. A amplitude está diretamente ligada à imagem que acabamos de discutir. Ela mede a altura ou a força da onda, e tecnicamente é a distância que vai ao eixo central, que é a linha do equilíbrio, até o ponto mais alto, que é o pico. O período está ligado ao tempo ou ao espaço na horizontal. Ele é o intervalo necessário para que a onda complete o ciclo inteiro e comece a se repetir exatamente da mesma forma. E em uma função padrão, esse período é de 2π radianos ou 360 graus. E se nós aumentarmos a velocidade com que essa onda oscila, nós diminuímos o período, fazendo com que ela se repita mais rápido em menos tempo. Com esses conceitos dominados, domínio, imagem, limite, amplitude e período, nós ganhamos a linguagem necessária para entender como a trigonometria se aplica no nosso dia a dia. E vamos ver como ela molda 3 grandes áreas: a música, a engenharia e a medicina. Na música, tudo que ouvimos são ondas sonoras que viajam pelo ar e atingem nossos ouvidos. E a amplitude da função trigonométrica determina o volume do som. Uma amplitude maior gera o som mais alto e uma menor, um som mais baixo. Já no período ou na frequência, determina a nota musical. Notas são mais agudas e têm um período mais curto, oscilam muito rápido, enquanto notas graves têm um período longo. E quando o sintetizador de música digital cria um som artificial, ela está literalmente combinando diferentes equações de senos e cossenos para gerar timbres musicais. Na engenharia, o mundo se move e vibra, e a trigonometria ajuda a garantir que as coisas não caiam.
Um exemplo é na engenharia civil e mecânica, que ao projetar pontes ou arranha-céus, os engenheiros precisam calcular como as estruturas vão responder ao vento ou ao terremoto. E essas vibrações são modeladas com ondas trigonométricas. Já na engenharia elétrica, a energia que chega em nossas tomadas na corrente elétrica, ela não flui em linha reta, ela oscila subindo e descendo, exatamente como uma curva de seno. E toda a nossa rede elétrica depende do cálculo do período e dos limites dessa função para funcionar e nem queimar os aparelhos. Por fim, na medicina, a trigonometria salva vidas ao traduzir os ritmos do nosso corpo. E um exemplo mais claro e comum é o eletrocardiograma. O nosso coração bate em um ritmo repetitivo e periódico. E os impulsos elétricos que geram cada batimento cardíaco são capturados pelas máquinas e desenhados na tela de forma de gráfico de ondas. Os médicos analisam a amplitude para ver se o coração está bombeando com força suficiente e o período para checar a frequência cardíaca e identificar arritmias. Se o gráfico desviar do limite ou do período, esperando um modelo matemático, o médico sabe exatamente que há uma anomalia na saúde do paciente. E assim encerramos esse assunto, que são as funções trigonométricas. Espero que vocês tenham gostado e entendido o assunto. E muito obrigada pela atenção.